A paz de Cristo, meus amados irmãos, bom estarmos juntos novamente nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Receba o meu abraço, abraço da Dulce. Que bom estarmos juntos. Antes de entrarmos no assunto desse encontro, a carta aos Hebreus, quero lembrar os irmãos do nosso encontro no domingo pela manhã, às 9h30, estamos juntos, reunidos. Deus tem assim nos abençoado com uma celebração maravilhosa. Deus tem nos visitado, tem nos enchido, e estamos expondo o Sermão do Monte. Estamos no capítulo 7 e vou dar continuidade e vou falar sobre oração, né? Falamos do versículo 6, onde Jesus disse para a gente não dar pérola aos porcos. Se você não conseguiu ouvir, pode ouvir, que está lá, nós já salvamos, está lá no YouTube, no nosso canal. E nós vamos entrar sobre oração. E você é o nosso convidado para estar junto conosco, tanto pela manhã como à noite. E se você não pode, pela manhã a gente está transmitindo às 10 horas, como você sabe, e à noite às 19 horas nós abrimos a transmissão para a ministração da palavra de Deus, né? Mas se você pode participar e chegar ao templo onde nós nos reunimos para louvar a Deus, para comer a ceia conosco, né? Para nos ver, né? Ainda que a gente tenha um protocolo do distanciamento, mas é muito prazeroso a gente ver uns aos outros, né? E daqui a pouco isso vai passar, em nome de Jesus Cristo, e nós estaremos reunidos juntos, adorando e louvando o nome do Senhor, né? Mas, enquanto é isso, vamos continuar clamando pelo Brasil, pelas nações, pelas vacinas que estão aí estão à porta, batendo na porta para entrarem. Vamos ver qual que vai ser a eficaz. Nós estamos em oração para que Deus nos guarde, nos abençoe e nos proteja. Então, receba o nosso abraço. É muito bom estar com os irmãos. É uma grande oportunidade nós louvarmos o nome do Senhor. Ok, então vamos lá para a nossa exposição. Nesse encontro, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque o texto ele tem 22 versículos. O que nós vamos fazer? Nós vamos orar, e eu vou começar Hebreus capítulo 9, eu vou começar a falar, e eu vou lendo de acordo com a exposição, né? Eu vou mostrando para os irmãos a ideia do escritor, então a gente vai acompanhando os textos assim no decorrer da exposição. Mas antes, eu quero orar por nós, pedir a bênção do Pai sobre a minha vida, sobre a sua vida, nossa família, em Cristo Jesus. Pai querido, em nome de Cristo, nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ó Deus, aos pés da Sua palavra. Que o Senhor possa nos edificar, nos abençoar, ó Deus, com essa epístola maravilhosa, onde, ó Deus, o escritor, o Senhor usa esse irmão com uma profunda habilidade para mostrar, ó Deus, o trabalho eficaz de Cristo Jesus. E é em Jesus que nós te pedimos a tua bênção, em Jesus que pedimos que o Senhor cure as enfermidades, é em Jesus que nós te pedimos que o Senhor visite a sua igreja, visite a nossa família, cura a nossa família, proteja a nossa casa, aviva a sua igreja, em nome de Cristo. Entregamos a nação nas tuas mãos, toma a igreja brasileira nas tuas mãos, aviva a igreja brasileira, aviva a sua igreja nos 5 continentes, Senhor, em nome de Jesus. Toma a saúde do mundo nas suas mãos, a saúde espiritual, a saúde física. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor seja favorável a nós e que o Senhor possa nos guardar e nos proteger pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. E agora fala o nosso coração pela sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, e que os santos do Senhor digam amém. Ok. Bom, o capítulo que vamos tratar, como eu já disse, é o capítulo 9, versículo 1 ao versículo 22, né? Então, eu tenho mostrado aos irmãos que o escritor ele escreve para um povo que conhecia muito bem o Velho Testamento, a ideia do rito, da velha aliança, né? Os seus leitores não é como hoje os leitores contemporâneos, que muitos irmãos nem gostam, né,
do Velho Testamento. Tem uns que até quase que, desculpe o termo, quase que abominam. Não, é Novo Testamento, nós somos um povo do Novo Testamento e abandonam o Velho Testamento, se esquecendo que a Bíblia é um todo, que é um grande pacote, que é uma história, só existe uma história redentiva, que para a gente compreender por que Cristo morreu, essa obra do Espírito Santo na nossa vida, a gente precisa voltar e ver o que Deus tinha prometido, o que aconteceu com a gente lá no Éden, a queda do homem, né? Por que o plano redentivo foi, vamos dizer assim, colocado em ação, pelo amor que Deus tem por nós, pecadores. E para a gente compreender isso, a gente precisa compreender o Velho Testamento. Já o escritor de Hebreus não tinha essa dificuldade que hoje os pregadores contemporâneos têm, que precisam trabalhar muito bem a questão para ver se clareia, e muitas vezes nem clareia, porque pessoas não entendem esse plano maravilhoso. O que nós temos visto nessa carta? Que o escritor aos Hebreus ele vai desenvolvendo o assunto de uma maneira bela e harmoniosa. No capítulo 5 ao capítulo 7, o que ele faz? Se os irmãos têm me acompanhado, os irmãos puderam perceber a ênfase que o escritor deu ao Cristo como sumo sacerdote. Ele pega o assunto de sacerdócio, o Arão, o Melquisedeque, para mostrar para os seus leitores originais que o nosso Cristo tem um trabalho profundo, acima de qualquer rito do Velho Testamento, tanto acima de Arão, de todos os levitas, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, ele faz esse desenvolvimento. Aí, no capítulo 8, que nós, no último encontro, nós falamos sobre ele, o que ele faz? Ele entra em outro assunto, é o assunto da aliança. E ele mostra esse tema, mostrando aqui no capítulo 8, no versículo 6, ele diz o seguinte, me acompanhe, 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Então, ele sai do assunto de sacerdote, entra no assunto de aliança, mas ele coloca que Jesus é mediador de superior. Então, ele sempre, quando fala de Cristo, ele mostra a superioridade do nosso Senhor, né? Existia, de fato, uma antiga aliança, mas agora Cristo é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Percebam a ênfase que ele dá. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, né? Aí o que ele faz? Ele entra no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, que é o capítulo, assim, vamos dizer assim, solene da nova aliança, da promessa da nova aliança no Velho Testamento. Esse Jeremias é claro, mostra claro, e o Novo Testamento, o escritor Hebreus traz esse assunto, né, à tona, mostrando, fazendo essa referência de Cristo com a promessa de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. O que ele faz? Ele pega o versículo de número 8, vai até o versículo de número 12, mostrando, que eu li para os irmãos o último encontro que tivemos, né? Mostrando o que Deus iria fazer conosco, escrever na mente, escrever no coração. Ninguém mais ensinaria ao seu irmão, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, das suas iniquidades não vou mais me lembrar, né? Enfim, né? Aí no final diz o seguinte, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, enfim, essa grandiosidade da nova aliança em Cristo Jesus, uma obra gloriosa que deve haver, assim, quando a gente começa a estudar esse tema, deve assim produzir uma gratidão na nossa alma, deve produzir assim um louvor, uma explosão de louvor, porque nós estamos vivendo na plenitude daquilo que Deus tinha reservado para o pecador redimido em Cristo Jesus, onde ele fez uma obra gloriosa em Cristo Jesus, e nós estamos agora aliançados com ele nessa superior aliança, com superiores promessas. Irmãos, nós
nós somos privilegiados, nós somos abençoados, selados com o Espírito Santo da promessa, graças a Deus por isso. Mas agora o que o escritor faz? Nesse capítulo 9, que será o assunto desse encontro, ele aprofunda o tema. Então vamos lá, percebam, me acompanhem. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Ele começa a mostrar a questão do tabernáculo, a posição das peças. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, né? É um assunto claro na mente dos leitores originais, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Coisa maravilhosa, três figuras maravilhosas. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. E aí ele continua, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, do versículo 1 ao versículo 5, o que ele faz? Ele lembra aos leitores uma coisa que é muito importante, preste atenção, que a primeira aliança também tinha preceito de serviços sagrados. Ele não desfaz da primeira aliança, como alguns desfazem da primeira aliança, né? Não serviu de nada, serviu. Ele diz o seguinte, vejam bem a expressão dele, né? A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Só que ele dizia o santuário era terrestre, né? O que ele estava tentando mostrar? Ele estava mostrando a importância da antiga aliança. Então, nós não podemos desprezar, né? Nós não vivemos mais na antiga aliança. É fato, é verdade, né? Existe aqui uma promessa que apontava para o futuro, que apontava para Jesus, e hoje nós estamos, de fato, na plenitude dos tempos. Mas nós não vivemos nela, mas ela foi a base da fé dos antigos. Os antigos foram salvos pela promessa da antiga aliança, porque a antiga aliança ela apontava para Jesus. Ela tinha um foco, ela tinha um alvo. Então, ela não apontava para Moisés, né? A lei, inclusive, a lei não teve propósito de salvar. Aí vem Paulo e diz que a lei nos serviu como aio, né? Para nos introduzir a Cristo. Então, esse trabalho maravilhoso da lei como aio para nos introduzir a Cristo, a antiga aliança, ou a primeira aliança, que tinha serviço sagrado, seu santuário terrestre, apontava para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, do versículo 2 ao 5, ele fala da disposição do tabernáculo com seus elementos. Do versículo 6, ele mostra como funcionava os rituais, e a gente vai agora para o versículo 6, ele diz, ora, depois de tudo isto assim preparado, quer dizer, todas as peças no seu lugar, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Então, vejam que aqui no verso 6, sacerdote está no plural, porque ali no lugar santo, os sacerdotes estavam sempre ministrando para realizar, e ele chama de serviços, no plural, sagrados. Então, não era um serviço qualquer, era um serviço separado, de fato, pelo Senhor. Mas no segundo, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, agora ele muda, ele sai de sacerdote para sumo sacerdote, no versículo 7, ele sozinho, uma vez por ano, agora não era todos os dias, não sem sangue, né, que se oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Louvado seja o Senhor. Então, o que ele faz? Ele mostra como funcionavam os rituais, e o versículo de número 8 é de suprema importância para os leitores originais e para nós. Eu repito, eu quero repetir, porque esse verso, para mim, ele é maravilhoso e profundo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo
querendo com isso dar a entender por quê? Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue, né, que ele oferecia pelo pecado dele próprio e do povo, né, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Então, o que ele estava querendo dizer? Ora, aquela figura estava sendo mostrada para os leitores originais, que eles conheciam muito bem, mas o escritor está dizendo uma coisa importantíssima, que o Espírito Santo estava mostrando que o caminho do santo lugar ainda não tinha se manifestado, mas agora já se manifestou. Esse caminho maravilhoso já se manifestou. E lá no capítulo 10, ele fala sobre isso, né? O caminho, nós temos acesso pelo sangue de Jesus Cristo, esse sumo sacerdote, esse sacerdote superior, numa aliança superior, em superiores promessas. Hoje nós vivemos dentro dessa realidade. Nós estamos no Santo dos Santos, desfrutando a presença plena. Hoje nós temos a plenitude de Deus na pessoa de Jesus Cristo e na promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso tudo através desse novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pelo véu, pela a carne do Senhor Jesus Cristo que foi rasgada na cruz do Calvário. Glórias ao nome do Senhor. Então, qual seria esse vivo e novo caminho? Aí ele, no versículo 9, a gente vai, na leitura progressiva, ele diz o seguinte: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferece tanto dons como sacrifícios. E ele continua: embora estes, nos tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aí ele volta dizendo: olha, essa parábola está dizendo o seguinte: quem vocês que ofereciam, nós que oferecíamos, porque também ele era judeu, lá atrás, esse sacrifício, o que eles faziam? Eles não eram eficientes no tocante à consciência. Aí no versículo 10 ele diz: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Então ele está, na sua ideia progressiva, mostrando para os seus leitores originais que, apesar do sacrifício, dos rituais serem santos, eles não eram eficazes. E ele está mostrando que a obra de Jesus é eficaz. E a gente precisa compreender isso, nós que estamos em Cristo Jesus. O que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, é de uma maneira eficaz. E que nós, daqui a pouco, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo, ele purifica a nossa consciência de obras mortas e nos capacita para nós servirmos ao Deus vivo. Meus irmãos, isso aí é extraordinário. A igreja tem uma plenitude de Deus e que a gente às vezes não percebe essa plenitude de Deus, o que Deus tem feito na nossa vida. Aí no versículo 13, versículo 14, o que o escritor coloca? Né? Mas vamos lá, do versículo 11 ao versículo 12 primeiro. Quando, porém, veio Cristo, olhem, vejam a ideia, tem que me acompanhar. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Primeiro ele fala do tabernáculo terrestre, agora diz que Cristo vem mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Aí vejam como é que ele prossegue. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glória a Deus, glória a Deus. O que ele faz? Ele faz essa analogia maravilhosa. Os sumos sacerdotes, ou melhor, os sacerdotes que ofereciam todas as vezes o sacrifício, depois o sumo sacerdote uma vez por ano, o tabernáculo era terrestre, agora vê Jesus, não com sangue de bode, não com sangue de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entra no Santo dos Santos uma vez por todas,
E aí eu gosto dessa frase do verso 12, a última frase, tendo obtido eterna redenção. E quando nós falamos de redenção, parece que a gente vulgariza a redenção. Parece que a gente não consegue muito bem medir a redenção. Obviamente, como humano, a gente não vai conseguir medir toda a plenitude da redenção, mas o escritor aos Hebreus, ele coloca aqui a redenção de uma maneira tão preciosa, tão maravilhosa, conquistada pelo nosso Senhor. Quando ele entra no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue, ele obtém a eterna redenção. Para quem? Para ele? Não, para nós. Nós que fomos chamados, nós que fomos vocacionados, nós que somos do Senhor, meus irmãos, Deus nos chama com poder, Deus nos chama com graça, Deus nos chama através de um sacrifício maravilhoso. Aí quando nós olhamos a história redentiva, o homem que peca no Éden, o homem que é expulso da presença de Deus, o pecado que faz do homem o seu escravo, ele nos escraviza, o pecado nos escraviza, Satanás nos escraviza. Aí Deus começa a projetar o plano da salvação, da redenção, através do sacrifício dos animais, do tabernáculo, e o povo recebe aquela promessa, e aquele povo era salvo pela promessa redentiva, e aquele povo tinha que olhar para frente, para a cruz do Calvário, mas eles tinham que fazer aquilo constantemente, e viviam debaixo daquele rito, daquelas coisas todas, eram sagradas de fato, mas não eram eficazes, eram ineficazes. Agora, o escritor dos Hebreus está dizendo para os seus leitores originais, o que Cristo fez é eficaz. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Meu filho, minha filha, o que Cristo fez na nossa vida é eficaz. É uma obra profunda, é uma obra gloriosa, é uma obra poderosa. Nós agora fomos transformados, não no sentido de uma lavagem cerebral, não por causa de uma filosofia humana limitada e carnal, não por causa de um rito, de um movimento religioso. O que aconteceu em nós foi o poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo, como Paulo fala que Cristo é a sabedoria, a justiça e Cristo é o poder de Deus. Como Paulo também diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos em Jesus e ele entra no Santo dos Santos para obter eterna redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 13 e no versículo 14, me acompanhe, tente me acompanhar essa progressão, tente entrar comigo nesse texto para você desfrutar da obra que Cristo fez na nossa vida. Sabe, o que Cristo fez na nossa vida? Às vezes, o que acontece conosco, com a igreja contemporânea? A gente sempre se alegra com uma bênção material, com uma casa, com um carro, com a saúde. Eu sei que essas coisas fazem parte da nossa vida, mas, meus irmãos queridos, inclusive a gente costuma medir a redenção pela prosperidade que alguém tem. A gente tenta medir a redenção pela saúde que alguém tem. A gente tenta medir a redenção pelo tempo de vida que alguém tem. Ah, ele viveu 100 anos, foi abençoado. Mas a redenção não é medida por isso. A redenção é medida pela obra eficaz de Cristo Jesus e pelo que ele fez na nossa vida, a profundidade, a transformação que nós temos, o poder que Deus derramou sobre nós, como nós hoje somos nova criatura em Cristo Jesus. E me acompanhe agora nesse versículo de número 13. Portanto, disse o escritor, se o sangue de bodes e de touros, aleluia, e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne. Oh, glória a Deus! Vejam, venham comigo nesse versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Glória a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que o escritor está fazendo aqui? Ele está pegando o ritual do Velho Testamento, que era um serviço sagrado de fato,
que a gente não pode desprezar isso. E ele não despreza, o escritor não despreza, mas ele está mostrando para os seus leitores o seguinte: era sagrado, era importante. Inclusive, ele diz o seguinte, repetindo aqui o versículo de número 13, né? Hebreus 9:13. Portanto, é a conclusão, né? Um verbo, uma palavra de conclusão. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santifica quanto à purificação da carne. Aí ele mostra, ele abre, parece que ele abre a porta para dizer o seguinte, né? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês que de fato desfrutavam desse ritual, mas esse ritual apontava para algo maior, superior, e eu quero abrir a porta para mostrar para vocês. Eu queria que você, meu querido irmão, me acompanhasse, pudesse ver e sentir aquilo que o Espírito deseja colocar no nosso coração, que é esse versículo 14, muito mais. Vejam que ele usa superioridade algumas vezes, agora ele usa o termo muito mais. O sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu. Aí ele começa a descrever sem mácula a Deus. Aí, essa oferta sem mácula a Deus, o que ela fez conosco? Purificará a nossa consciência de obras mortas. A palavra consciência fala de uma profundidade do nosso ser, né? Algumas pessoas tentam descrever o que é uma consciência, né? É algo interior, né? Uns falam espírito, mas na verdade é essa parte íntima nossa, como é a promessa de Jeremias 31 a 34, quando o Senhor diz escrever na mente, escrever no coração, e todos me conhecerão, esse conhecimento, essa coisa profunda. Aí o escritor diz, purificará a consciência de obras mortas para nos capacitar a servir a Deus. Então, nós somos capacitados para nós servirmos a Deus através da oferta do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica, que lava a nossa consciência. Perceberam que nós não somos capacitados para servir a Deus pela nossa força, pela nossa habilidade, por aquilo que nós temos, irmãos, por aquilo que nós podemos fazer, mas é o Espírito que faz. Domingo pela manhã, no culto, eu estava assim no primeiro banco, pedi o irmão Sérgio para ministrar o louvor, e eu li um texto de devocional com os irmãos, já na oração, uma graça, um fluir do Espírito, na leitura. E aí, quando ele começou a louvar a Deus, eu falei, o que está acontecendo aqui? Esse mover de Deus, uma graça se movendo no meio da igreja, algo que contagiando não só a mim e o Sérgio que estava ministrando o louvor, mas parece que a maioria da igreja, toda a igreja envolvida naquilo, e a gente vê a capacidade que o Espírito Santo nos dá para a gente servir a Deus. O que a gente fez? O que a gente fez? Onde está o nosso mérito? Aí eu volto para esse texto, aí eu preciso me alegrar, olhar para a cruz, olhar para o Cordeiro, olhar para o sangue, que muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes a gente mede essa coisa da redenção, essa bênção da redenção, pela saúde física, pelos filhos que temos, pelo trabalho que temos, pela família que temos, e nos esquecemos que essas coisas, elas são periféricas, elas são superiores, o que é primário, o que é mais próximo, o que é relevante, é obra profunda de Deus na nossa alma. É isso que nossos olhos precisam se voltar para a obra da cruz, nesse versículo 14 glorioso, muito mais. Entenda isso, meu querido irmão, muito mais, vejam esse advérbio, muito mais o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Então,
Guarde essa frase. Glória a Deus. A purificação do sangue de Cristo é profunda e eficaz. O que ele fez nos seus santos, nos seus chamados, é algo eficaz. Não é mais ou menos. Às vezes, o que às vezes nos confunde é que às vezes a gente não se sente muito bem. Esse não se sentir muito bem faz parte da nossa natureza. Que, na verdade, a gente é cercado de fraquezas. O pecado tenazmente nos assedia. Mas nós somos gerados de uma semente incorruptível. O que está dentro de nós é muito profundo. É muito divino. O que está dentro de nós é algo do Senhor. E apesar de muitas vezes a gente não se sentir bem, e vira e mexe, eu faço uma oração a Deus e pergunto até quando eu vou ter que lidar com essas porcarias que às vezes tentam invadir a minha mente, o meu coração. Até quando eu vou ter que lidar com essas minhas fraquezas? Obviamente, como esse homem, e você como esse homem que é, a mulher que é, que nós que sofremos essa obra profunda de Cristo, nós não nos alegramos com as porcarias que tentam invadir o nosso ser. No entanto, elas não conseguem penetrar, elas são embarreiradas não pela nossa capacidade de força e de perseverança, mas pela capacidade eficaz do sangue de Cristo que purificou a nossa consciência. O Espírito Santo que habita em nós, que nos capacita a resistirmos até o final e caminharmos na presença de Deus, de pé, olhando para o nosso sumo e poderoso sumo sacerdote que nos resgatou. Mas vamos voltar aqui então para o texto. Vamos tentar compreender o que o escritor está fazendo com os seus leitores originais e por extensão conosco. Do versículo 1 desse capítulo 9 até o versículo 10, ele mostra os rituais, que nós já lemos. No versículo 11 ao versículo 14, ele mostra o que Cristo fez, né? Uma obra gloriosa. Agora, ele faz uma conclusão no versículo de número 15, né? E que isso aqui é importante. O tema é aliança. Aí, no versículo 15, ele diz o seguinte: por isso, né? Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da superior aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo 15, para mim, ele é o âmago desse assunto, desse bloco. O que ele faz? Ele começa com a palavra por isso. Por isso, na gramática, significa por esse motivo, né? Mas que motivo? Né? Qual o motivo, né? Por isso. O motivo é o que já vimos nos versos anteriores, né? Aí o versículo 14 ele diz, muito mais o sangue de Cristo, né? Repetindo, que pelo Espírito Eterno. Aí no versículo 15 ele diz, por isso mesmo, né? Por esse motivo que ele se oferece a Deus pelo Espírito Eterno, pelo seu sangue, né? Para purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a Deus. Por esse motivo, Jesus, esse que se entregou, ele é o quê? O mediador da nova aliança. Quando a gente escuta a palavra mediador, nova aliança, nós que desprezamos o Velho Testamento, nós que deixamos o Velho Testamento de lado, a gente passa a não compreender essa obra magnífica de Cristo Jesus na cruz. A gente não consegue. O que a gente consegue entender é muito pequeno naquilo que as Escrituras revelam a respeito da obra de Cristo Jesus, né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender primeiro esse versículo 15, a palavra mediador. O que significa a palavra mediador? Essa palavra já apareceu, ele já fez menção dela, no capítulo 8, no versículo de número 6,
quando ele diz o seguinte, se você está com a Bíblia aberta, quiser me acompanhar, volte um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele mediador, olha só, primeira vez que ele fala, mediador de superior aliança, instituída em superiores promessa, oh glória, meu irmão, eu estou assim, me regozijando em Deus, em Jesus. Então Jesus ele se torna mediador de superior aliança. Agora vamos voltar para o capítulo 9. Aí ele diz, por isso mesmo, né? Versículo 15, ele é mediador, agora ele diz de nova aliança. Lá no capítulo 8 ele diz de superior aliança. Agora ele muda o tom, mas o sentido é o mesmo, né? A fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, Jesus, ele é o mediador. Então, nós vimos duas vezes a palavra mediador. Agora, o que significa esse verbo mediar? Mediar significa estar entre dois pontos ou duas pessoas. Um advogado, alguém que está no meio, né? Aí, então, Jesus, o que o autor está mostrando aqui? Ele como mediador. Jesus é aquele que está entre o Deus Santíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que os querubins, com duas asas, tampavam o rosto e cantavam continuamente: Santo, 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 e o miserável pecador, o homem limitado, o homem indigno. Aí tem um mediador entre esse Altíssimo e esse pecador. E esse mediador, com o sangue dele, ele nos liga ao Pai. A gente volta ao Pai. A gente é reconciliado ao Pai. A gente volta ao jardim para nós vivemos em plenitude com o Pai. Agora nós somos reconciliados com Ele. Agora nossa consciência é purificada de obras mortas. Agora nós podemos servir a Deus pelo Deus vivo. Essa é uma obra eficaz. Essa é uma obra que só Jesus faz. Essa é uma obra que ninguém faz. Essa é uma obra que religião não faz. Essa é uma obra que igreja não faz. Essa é uma obra que tradição não faz. Essa é uma obra exclusiva desse único mediador. Como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. E só Jesus. Ninguém. Maria não é. Pedro não é. Paulo não é, João não é, seja lá quem você acha que é, não é, só Jesus é. Você precisa crer em Jesus, você precisa receber Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, desfrutar desse poder de Deus em Jesus Cristo, para você desfrutar o poder do Evangelho, o poder que transforma, o poder que aviva, o poder que santifica. É Ele que traz plena e gloriosa salvação para o pecador miserável. Só Jesus Cristo faz isso. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. E agora, ao lermos aliança, a ideia dessa palavra aliança, ela traz uma ideia de responsabilidade entre duas partes. E ainda que nós, como novas criaturas em Cristo Jesus, será que nós temos condições de cumprir a nossa parte nessa aliança? Aí alguém fala, numa aliança há uma responsabilidade de Deus e uma responsabilidade humana. Eu acredito nisso. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: até onde eu consigo ir com a minha responsabilidade? O que eu creio? Eu consigo ir com a minha responsabilidade em perseverar, em orar, em jejuar,
me desviar, tentar sempre me desviar do mal, como o Senhor disse, né? Jó, homem justo, íntegro, que se desvia do mal, né? Eu preciso disso. Mas aí eu faço uma pergunta para nós. Se depender de você e de mim, para nós irmos para o céu, quando que nós estaríamos prontos dentro dessa responsabilidade nossa? Tipo assim, se você morrer agora, você se acha devedor de Deus? Você se acha digno de ir para o céu pela sua responsabilidade? Quem está pronto para ir para o céu dentro dessa responsabilidade? E quando nós olhamos essa questão da responsabilidade, que eu advogo isso, eu creio nisso, eu luto por isso, né? Eu prego isso, responsabilidade humana. Quando eu venho para as Escrituras, eu encontro um termo, não só mediador dentro desse assunto do escritor de Hebreus, mas como eu encontro João dizendo a mesma palavra, a mesma coisa, o mesmo sentido com outra palavra. O João diz o seguinte, que nós temos um advogado que intercede por nós, que é o mesmo sentido de mediador. Porque a pergunta que eu faço para você e para mim é o seguinte: quem precisa de um advogado? Quem precisa de um advogado é quem comparece diante de um juiz. Mas ele precisa de um advogado para quê? Para defender a sua causa. Se Jesus hoje continua sendo o nosso advogado, isso significa que nós, como pecadores, não obstante a nossa responsabilidade, nós nunca vamos dizer, se no momento da nossa vida, Pai, agora eu desenvolvi a minha santidade, eu estou capacitado, eu orei muito, jejuei muito, eu agora pode tirar o advogado porque eu posso comparecer diante de ti, porque eu estou pronto. Quem está pronto para isso? Ninguém. Ninguém. Então, nós precisamos de um advogado. Aonde que eu quero chegar com esse meu argumento? Eu quero mostrar para os irmãos que a segurança da nossa salvação está na obra da cruz e na continuidade, né, da mediação de Cristo Jesus. Aí eu quero voltar para o versículo 15 com os irmãos. Por isso mesmo, ele, Jesus, é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mas a pergunta é a seguinte, não sei se você prestou atenção em todo o verso, quando ele diz, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem são esses? Quem são esses? A gente volta lá para o capítulo 3, versículo de número 1, quando o escritor diz o seguinte, por isso, se você quiser me acompanhar, capítulo 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, existe um grupo que participa da vocação celestial. Esses são os chamados. Então, aquele que o Senhor conheceu também chamou. Então, nós que fomos chamados pelo Senhor, nós que participamos dessa vocação celestial, nós recebemos a promessa da eterna herança em Cristo Jesus. Então, nós estamos debaixo dessa bênção maravilhosa. A conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego é que nós não temos ideia da grandeza da obra de Cristo Jesus. Porque se nós tivéssemos a ideia da grandeza dessa obra, nós iríamos viver aos pés da cruz. Nós iríamos viver assim, como os serafins,
continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nossa vida seria uma vida mais consagrada. Nós iríamos viver mais aos pés da cruz, se dedicando mais ao Senhor. Miseráveis pecadores que éramos, filhos das trevas, filhos da ira, vivíamos no império das trevas, oprimido pelo pecado, oprimido por Satanás, e agora transportado para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nós seríamos mais gratos, mais consagrados. A leitura que eu faço da igreja, tomara Deus que eu esteja equivocado, é que a igreja ainda não entendeu. Quando eu digo a igreja não entendeu, obviamente não é toda a igreja, mas uma boa parcela da igreja ainda não entendeu. E eu posso perceber isso no momento do louvor, eu posso perceber isso no dia a dia da igreja, eu posso perceber isso na história da igreja. Muitas pessoas, escândalos, frieza, indiferença, falta de amor pelas almas, de nós dividirmos o evangelho do reino, de pregarmos mais o evangelho do reino, testemunharmos mais sobre o Senhor Jesus Cristo, uma vida consagrada, uma vida separada. E o que eu percebo é que a gente ainda não percebeu a grandeza da salvação, que nós somos do Senhor, sal, luz, uma luz que é colocada um candelabro para iluminar toda a cidade, sal que salga, fazendo diferença no meio dessa geração perversa. Aonde nós estamos? Tomara Deus que Deus jogue luz sobre nós, para que nós possamos compreender esse texto e a gente perceber o que Deus de fato fez por nós. Uma obra gloriosa na nossa vida, uma obra tremenda na nossa alma. E nós precisamos dessa compreensão. Não adianta eu falar para você e dizer para mim, e dizer assim: nós temos que ter uma gratidão profunda na nossa alma. Se a gente não compreende isso, é como um filho que, tipo assim, um filho que não é casado, aí a mãe diz assim: você não sabe quanto eu sofri para ter você, para criar você, você não sabe como eu sou pai, sofremos, como nós lutamos para dar educação para você. E o filho adolescente olha assim para o pai, para a mãe: mas essa é obrigação sua, né? Aí o filho cresce, amadurece, o filho casa, aí o filho, depois que casa, tem um filho, aí lá quando ele tem filho, aí ele diz assim: meu Deus, eu já ouvi muito disso das mulheres. Agora eu sei o que minha mãe sofreu. Aí ela só passa a compreender o que a mãe dela sofreu por ela depois que ela cresceu, depois que ela brigou, depois que ela rejeitou a mãe, dizendo que não amava a mãe. Quando ela casou, teve filho e diz: meu Deus, como minha mãe sofreu. Aí que a ficha cai. Então não adianta eu dizer para você ter gratidão profunda, enquanto essa ficha não cair. Então a pergunta é: quando que a ficha cai? Quando a gente volta para as Escrituras. Quando a gente começa a orar, não só o Novo Testamento, toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse, a gente conseguir ver o plano da salvação, o desenvolvimento da lei, o desenvolvimento dos livros poéticos, os livros proféticos, o Evangelho, o livro histórico, as epístolas, as cartas pastorais, a carta escatológica do Apocalipse, a gente compreender como Deus nos ama. E pelo poder do Espírito Santo, a gente orar: Senhor, abre o meu entendimento, Senhor, que eu compreenda o plano da salvação, que eu possa ver a sua grandeza, e eu possa ver como eu sou pequeno, e como o Senhor em Cristo me junta a Ti, e me faz privilegiado, me faz um homem cheio do Espírito Santo, abençoado pelo Senhor. Aí a gente vai ter gratidão profunda. Porque isso não é questão de uma lavagem cerebral, é uma questão de luz. Aí vem o salmista, diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Tu precisas da palavra. Tu precisas do poder do Espírito Santo para você compreender essa doutrina maravilhosa. Aí vamos voltar então para o texto. Aí o escritor dos Hebreus, no versículo 16 e 17, para a gente concluir, ele diz o seguinte: porque onde há testamento, então veja o que ele fala de aliança, de mediador, de uma promessa, de uma salvação eterna, e ele diz: por quê? Onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador.
pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã e tinta escarlate, isopo, isopo era uma planta, né? E aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, preste atenção, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu a vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. Aí ele diz, a conclusão, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Aí ele diz algo maravilhoso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, concluindo, eu quero voltar ao versículo 16 e 17, quando o escritor diz o seguinte, né? Porque onde há testamento, há necessário que intervenha a morte do testador. Por que ele está dizendo isso? Porque ele entra no assunto de herança. Aí, quando ele entra no assunto de herança, no versículo 15, no versículo 16, ele fala de testamento. Ora, para alguém receber uma herança, tem que haver um testamento e tem que haver um testador. E só recebe a herança se houver a morte do testador. Então, o que ele está fazendo aqui no seu argumento? Ele está mostrando que essa herança já foi liberada a nós porque o testador morreu. Não obstante o testador ter ressuscitado dos mortos. Mas Jesus, de fato, literalmente morreu. Então, Jesus, como homem na cruz, ele não foi assim um desmaio que Jesus Cristo teve. Ele, de fato, provou a morte. Então, essa herança já foi passada para nós. Aí depois ele começa a mostrar, no seu argumento, no versículo 18 até o 22, sobre a purificação no sangue, porque a morte de Cristo foi morte de cruz, ele derramou o sangue dele, qual é o argumento do escritor aqui? Está mostrando que assim como tudo foi purificado no Velho Testamento, na primeira aliança com sangue, nessa nova aliança também há a necessidade do sangue. Aí ele diz o seguinte, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Aí a gente pode voltar no primeiro derramamento de sangue, a gente pode ver que quando Adão peca, nós podemos interpretar por dedução que Deus pega uma veste de animal e veste Adão. Qual é a dedução que nós fazemos? Se é uma pele de um animal, porque houve uma morte do animal. Se houve uma morte do animal, houve um derramamento de sangue. Então, Adão e Eva foram purificados com sangue, um tipo de Cristo, morto na cruz do Calvário. A primeira aliança, o sangue de bodes e de bezerro, um tipo de Cristo. E agora, o que o escritor está dizendo? Um antítipo, o Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Aí ele fecha e diz, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então eu concluo essa exposição dizendo para a igreja é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Nós vamos para o céu por causa de Jesus. Jesus derramou o sangue por nós. E eu concluo, fechando, dizendo, levanta sua cabeça, meu irmão. Deixe o seu coração se aquecer com essa mensagem, com essa exposição bíblica. Caminhe, não pare, porque a obra de Cristo na sua vida foi uma obra eficaz. Não é uma obra de um homem, não é uma obra filosófica, não é uma obra de uma lavagem cerebral, não é uma obra herética de qualquer herético, é uma obra do Deus vivo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Levante a sua cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Jesus está voltando. Que Deus nos abençoe. Pai querido, eu quero te agradecer pela obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Eu quero te louvar, Senhor, porque o sangue de Jesus
Ele nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua grande graça. Tua graça maravilhosa, Senhor. Tua graça tremenda, profunda, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa consciência foi lavada pelo sangue e nos capacitando a te servir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor em Cristo nos fez príncipe e as irmãs princesa. O Senhor em Cristo nos assentou nas regiões celestiais e nós somos abençoados com toda sorte de bênção, ó Deus, e nós queremos te agradecer por isso. Ó Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, limpa os nossos corações pelo sangue de Cristo. Às vezes a gente não se sente muito bem, Senhor. Às vezes nós até nos sentimos, ó Deus, confundidos, em crise, mas quando a gente se volta para a sua palavra, nós somos renovados, Senhor, porque nós não somos mais nossos, nós somos do Senhor, e a obra que o Senhor fez em nós foi uma obra eficaz. Obrigado por tudo, Senhor. Aviva o nosso coração, aviva a nossa vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Em Cristo nós oramos e que os santos, os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Antes de dar a bênção, duas coisas. Estude a palavra de Deus. Leia o Velho Testamento. Não despreze o Velho Testamento. Nós estamos, de fato, na nova aliança, mas ele é a base para a gente compreender com mais clareza o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Porque nós estamos na nova aliança. E segunda coisa, domingo pela manhã, 9h30, se reúna conosco, não fique em casa, se você pode, se nós estamos com todo o protocolo e orando, eu sei que só Deus pode nos guardar, mas volte, se você puder, volte a congregar, a celebrar o nome do Senhor junto conosco, amém? Então, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam conosco em nome de Cristo e que os santos digam amém. Fiquem em paz. Amém.